mais do que um esporte. O futebol é a alma do brasileiro. Qualquer pedacinho de chão vira estádio para fazer a bola e a paixão rolarem. O futebol é pura arte, porque se não fosse uma arte, qualquer pessoa estaria jogando. Clube Atlético Paranaense. Falar sobre ele é falar sobre paixão. A paixão de cada um que torce, sofre, chora e, sobretudo, vibra com o rubro-negro. Que é demais esse time, não existe um clube igual a esse. Embarque nesta visita a alguns dos vários momentos marcantes da sua vida. E tenha certeza, esta fita só estará completa quando, ao assisti-la, você preencher as lacunas com as suas lembranças. Porque a memória de um atleticano começa antes mesmo de seu nascimento. Torcedor rubro-negro, você faz parte deste caminho de tantas glórias. Jogar na Baixada é algo excepcional. O jogador que vem de fora, ele já se sente até intimidado, principalmente vendo uma torcida daquela, vendo o calor que essa torcida transmite para o seu time. Caldeirão! Estádio Joaquim Américo, Baixada. Ou, nas palavras da torcida, Caldeirão do Diabo. A casa de todo atleticano é o inferno dos times adversários. Os mais exaltados afirmam que o Atlético aqui é imbatível. E as estatísticas comprovam que dificilmente o Atlético perde na Baixada. O calor da paixão de sua torcida incendeia o time rubro-negro em campo e abafa os adversários. Apaixonados de todas as idades, cantam e vibram com o time em campo. A Baixada é o ponto de encontro negra. Esta paixão que lota os estádios é fruto da lealdade e do orgulho de ser rubro-negro, de levar no peito a camisa que só se veste por amor. O Atlético é uma paixão, é um amor. Eu acho que hoje, quem joga no Atlético nunca mais quer jogar em time nenhum. As cores têm origem na fusão entre Internacional e América, ficando as cores preta e vermelha em linhas horizontais e calção branco como o uniforme dos jogadores, como atesta a ata de fundação do Atlético de março de 1924.
E a camisa é uma camisa maravilhosa, se vestir, rubro-negra, é mais importante para nós. Então eu acho que a camisa do Atlético não é só uma camisa de um time de futebol, é um time de uma religião atleticana. Então, sabe, quem é atleticano tem tipo uma religião mesmo, pelas cores rubro-negras. O jogador que entra em campo defendendo as cores do Atlético assume um compromisso, o de suar a camisa e de dar o sangue pelo time, sem jamais esmorecer. Quem não cumpre, compra briga com a torcida. Na luta, peleando, que nós derramava suor no campo do Atlético, derramava suor. Mas o orgulho de vestir esta camisa supera qualquer dificuldade. É só lembrar, por exemplo, daquele Atletiba da gripe em 1933. Mesmo com todos os jogadores gripados, o Atlético venceu o Curitiba por 2-1. Os jornais da época deram amplo destaque ao fato. Está no sangue da nossa família, está no coração nosso. Quer dizer, nós temos assim um interesse muito grande pelo Atlético, um amor muito grande, uma paixão muito grande pelo Atlético. E quem não se lembra daquele jogo inesquecível contra o então Colorado em 1971? O Atlético perdia por 4-0 e Siquita fez 4 gols nos 15 minutos finais. Então eu tive também esse prazer de jogar no Atlético, e se fosse para voltar eu jogaria no Atlético novamente, porque essa camisa só se veste com amor. Raça pura, amor pela camisa. 2 exemplos apenas, tirados do passado, já demonstram o amor de vestir a camisa rubro-negra. Mas quantas imagens não vêm à cabeça se pensarmos em outros desses exemplos? Então o Atlético é um pedaço grande da minha vida. E eu estou meio ligado ao Joaquim Américo, à Baixada, porque ali eu passava mais tempo do dia do que na escola, do que na minha casa. O apelido de Caju era já de nascença, né? Aí depois a Majestade do Arco, certo? Que foi assim um título que até hoje persiste no futebol paranaense, no Atlético. Falou em Majestade do Arco, todo mundo sabe que se chama Caju, o Alfredo Gotardi, que era o seu nome, que eu me orgulho muito de ter o nome do meu pai. Então, pessoas que nasceram, cresceram dentro do Atlético e fizeram que a gente gostasse do Atlético, que vivesse o Atlético e que se arrepie na hora que o Atlético entra em campo, que aquela torcida nossa é sensacional. Eu gostava tanto do Atlético que eu dei o meu passe para o Atlético, porque eu gostava demais. Eu quando vestia aquela camisa, por exemplo, se eu me achava a minha altura, 1,70 m, quando eu entrava em campo parecia que eu tinha 2 metros. Joguei em 34 pelo Atlético e fui campeão pelo estado, pelo Atlético. Naquele tempo tinha o campeão estadual, que era o disputante do campeonato estadual, era Ponta Grossa. Aí eu fui jogar com Ponta Grossa lá e ganhamos também no Ponta Grossa. É uma vibração tremenda. Vestir a camisa do Atlético é de ouro. Atlético, conhecendo seu valor. E a camisa rubro-negra só se veste por amor. E a camisa rubro-negra só se veste por amor. 1995 é o marco de uma nova era na história do Clube Atlético Paranaense. Um período que começou com a inauguração da nova iluminação no estádio Joaquim Américo, no jogo Atlético 3, Barra do Garça 0, pela 2ª divisão do Brasileiro. E foi na 2ª divisão que essa revolução se confirmou. Era Ricardo Pinto, Neto, Luiz Eduardo, Jean, Ronaldo, Alex, Leomar,
Everaldo, João Antônio. O ataque todo mundo leva, que é o melhor ataque do Brasil, com Paulo Rink e Oséias. Uma impecável campanha. Apenas 3 derrotas em 30 jogos. O artilheiro da competição, Oséias, com 14 gols. E ainda Paulo Rink com 8. Onde me projetou nacionalmente foi aqui no Atlético. Graças a Deus conseguimos ser campeão da 2ª divisão. Isso foi muito importante. O rubro-negro chegou ao título de campeão ao golear o Central de Pernambuco por 4-1. Ao final da partida, os torcedores invadiram o abençoado gramado do Caldeirão para comemorar esta conquista histórica e o retorno do Atlético à elite do futebol brasileiro. Mas a emoção de ser campeão, ver essa galera entrar em campo, foi uma emoção muito grande que eu não vou esquecer jamais. Voltar a jogar futebol com alegria, fazer aquilo que a gente mais gosta no clube, que gosta da gente. Isso aí é uma reciprocidade que tem que existir no atleta profissional. E jogar no Atlético hoje em dia significa eu ter prazer em fazer aquilo que eu mais amo na minha vida, que é jogar o futebol. Mas um grande clube necessita mais que um bom time de futebol. Por isso, a diretoria do Atlético começou a investir seriamente em estrutura, construindo o Centro de Fisiologia na Baixada, um dos mais modernos e completos do país, e que estará aberto ao atendimento de atletas de todo o Brasil. O que puder ser feito de melhor no Brasil, nós temos condições de fazer aqui em Curitiba, e o Atlético tem condições de proporcionar isso aos seus atletas. Outro fato de grande importância foi a aquisição de uma ampla área onde funcionará o centro de treinamento. O apoio às categorias de base também é muito grande, pois lá é que serão formados os craques que no futuro irão honrar as cores da camisa rubro-negra. E é só trabalhar para isso, para que surjam os talentos, surjam os grandes atletas do Clube Atlético Paranaense. Realizações que são frutos do trabalho sério e obstinado da atual diretoria, destacando-se a atuação do presidente Mário Celso Petralha, principal responsável pelo ressurgimento do orgulho de ser atleticano. Tinha um grupo de meninos que jogávamos, né? E um dia guardamos mesadas e contribuições para comprar um jogo de camisa para o nosso time. E depois de muita luta conseguimos, saímos e fomos para o centro, nas casas esportivas, de material esportivo, para comprar. E não encontramos a camisa do Atlético, era muito caro. Daí compramos uma rubro-negra vertical. Por coincidência, hoje é o nosso uniforme, né? Essa camisa tão bonita que é a do Atlético hoje. Vamos inaugurar agora o centro de treinamentos, vamos iniciar a construção do estádio, uma ampliação aí para 50 mil lugares. E com essa base e essa empolgação, o envolvimento de todos os grandes atleticanos, a grande massa, a torcida atleticana que cada vez aumenta mais, né? Cresce cada vez mais, e trazendo essa força, e nós vamos conseguir esse resultado que nós queremos, de ter um grande time, uma grande base, para ficarmos entre os grandes clubes do Brasil e, consequentemente, como o Brasil é o melhor futebol do mundo, estando entre os melhores times do Brasil, o Atlético, obviamente, estará entre os grandes times do mundo. Do tamanho do sonho de todo atleticano. Juntos, torcida e diretoria estão construindo um novo Atlético, o Atlético Total. Começando pela ampliação do Santuário Rubro-Negro, que será o estádio mais moderno da América Latina, com concepção arquitetônica e infraestrutura comparáveis aos melhores do mundo. Mas isto não é tudo. O clube está entrando num novo tempo, com uma nova mentalidade, para se dedicar cada vez mais ao que realmente conhece: o futebol. A torcida atleticana é assim, paixão pura.
Alegria que contagia os jogadores em campo e força que intimida os adversários. No Caldeirão, ela é um espetáculo impressionante. Quem vem jogar aqui já sabe o que vai encontrar. Uma multidão barulhenta e apaixonada e provavelmente uma devota. O Atlético é a nossa casa, né? A paixão de todos nós, né? As milhares de vozes que incentivam o time nos bons e nos maus momentos dão o tom dessa festa em vermelho e preto. As torcidas organizadas criam as músicas e os gritos de guerra, que em pouco tempo já são conhecidos por todos no estádio. O vermelho e preto se encaixou exatamente no que a gente ama, no que a gente gosta, que é o Atlético. Atualmente, o Atlético conta com a Ultras, a recém-criada torcida Raça e a torcida organizada Os Fanáticos, maior do sul do Brasil, com 20 anos de existência e milhares de associados. Uma vez atleticano, atleticano até morrer. Lá, 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 oh, lá, 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 uma vez atleticano, atleticano até morrer. Não é mole não, nem o Thiago ganha aqui no Caldeirão. Não é mole não, nem o Thiago ganha aqui no Caldeirão. Caldeirão, Caldeirão, Atlético, Atlético, conhecemos seu valor. E a camisa rubro-negra só se veste por amor. Todo grande time, além de uma torcida maravilhosa, precisa também de um grande hino para ser a trilha sonora dos momentos de glórias e conquistas. E assim pensavam Zinder Lins e Genésio Ramalho, quando idealizaram o hino mais bonito do Brasil. E a camisa rubro-negra só se veste por amor. Em 1949, um time assustou o Paraná, varrendo seus adversários com a força de um tornado, sacudindo as redes, o Furacão. 20 minutos de jogo já estava 4-0, 4-2, 4-1, né? Um fenômeno, um espetáculo, uma lenda. Viana, Valdomiro Galalau, Wilson Sanguinetti, Laio, Rui, Neno, Valdir, Délcio, Jackson e Sireno. Artistas da bola que deram ao Atlético o apelido que o time mantém até hoje. Ser atleticano é ser feliz, é ser um apaixonado, é fazer parte de uma legião de fanáticos que amam as cores vermelha e preta mais do que tudo. Como diz a letra do hino mais bonito do Brasil, a camisa rubro-negra só se veste por amor. Muito amor. Um amor que sai do fundo da alma e explode em emoção quando o time entra em campo, quando faz um gol. É rir, chorar, gritar até ficar sem voz. Idolatrar um pedaço de chão como se fosse pedir raça nos momentos difíceis. Ser atleticano é ser um privilegiado, é não temer a própria morte. Ser atleticano é tudo. Não tenho meios, palavras que possa dizer sobre a grandeza que é o Atlético, sobre a grandeza que é a sua torcida, a grandeza que é a gente que compõe o Atlético. Paixão, não tenho a menor dúvida, paixão. Não é amor, é paixão, é uma coisa explosiva e irracional. Não tem outra coisa que defina a relação da torcida do Atlético, é paixão pura e muita fé. Falar sobre a história do Clube Atlético Paranaense é mergulhar na memória de cada um dos milhares de torcedores. É contar um pouco da vida dos eternos apaixonados pelas cores vermelha e preta. Gente que já vibrou, pulou, gritou, chorou pelo time. Gente que suou a camisa para fazer um Atlético cada vez maior. Rostos conhecidos, rostos anônimos, mas em todos eles, a paixão de vestir a camisa rubro-negra é a mesma. Paixão que está construindo uma nova era na história do clube.